Boa noite, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. É com grande alegria que estamos aqui essa noite de forma virtual para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor em mais o culto Vitória pela Oração. Então é com grande alegria que estou aqui junto com você, mesmo dessa forma distante, mas unidos numa só fé, num só propósito, que é louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Então hoje é um dia para a gente celebrar ao Senhor, celebrar em família. Se você estiver sozinho na sua casa, também celebre ao Senhor. Fique de pé, exalte a Ele nos momentos de louvores. Entre em momento de oração, coloque diante do Senhor, fale com Ele, exalte a Ele. Então vamos começar lendo a palavra de Deus no texto de Salmos 117, versículos 1 e 2, que diz assim: Louve o Senhor todas as nações, exaltem em todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! A fidelidade do Senhor dura para sempre. O Senhor, Ele é fiel, Ele merece ser exaltado, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nesse intuito de adoração ao Senhor, de celebração ao Senhor, eu quero orar com você nesse instante. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, grandes são as suas obras, grandes são, Senhor, a tua misericórdia. Te louvamos, te adoramos e exaltamos por quem tu és, um Deus santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nesse instante, Senhor, queremos te convidar, Pai. Pai, a se fazer presente em nosso meio, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa oração. Pai, eu quero te entregar cada vida, Pai, que está assistindo esse culto, Deus, representado no seu lar, representando a sua família. Pai, que eles possam ouvir a Tua voz essa noite, Deus, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, no meio deles, Deus. E que o Senhor, Deus, possa ser glorificado e exaltado em nosso meio, Pai. Te exaltamos, adoramos e reconhecemos quem Tu és. Obrigado por tudo, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O salmista, no Salmo 56, versículo 3, diz: No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti, Senhor. Estamos vivendo dias de medo, dia de pavor com essa pandemia, com tudo o que tem acontecido no mundo. Mas uma coisa não podemos esquecer, que devemos depositar a nossa confiança em Deus, acreditando que Ele pode todas as coisas, que através das nossas orações, colocando a nossa vida diante dEle, Ele nos guarda, Ele nos ouve e Ele quer ter uma vida de intimidade conosco. O cântico que iremos entoar nesse instante diz: Ao orarmos no Senhor, vem encher-nos com Teu amor, que o Senhor possa encher o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família nesse instante de amor e da presença dEle. Louvemos ao Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria poder louvar o Senhor junto com os irmãos. E essa canção ela fala um pouco sobre isso, sobre orar e louvar ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa paz, Ele nos enche com seu amor quando nós oramos. E é isso que estaremos fazendo e recebendo do Senhor nessa noite. Nossas vidas vem postrando
e agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Esse momento é um momento que toda quarta-feira nós temos de oração em comunhão. Como assim, Anderson, oração em comunhão? É um momento que nós temos que dividimos com o nosso próximo nossos pedidos de oração. Então podemos fazer essa oração a 2, a 3, a sós com Deus. Se você estiver em sua casa sozinho nesse instante, tenha esse momento a sós com Deus, de colocar diante de Deus todos os seus pedidos nesse instante. Mas se você está em duplas na sua casa, ou tem 3 ou mais pessoas, se divide nesse instante para orar ao Senhor, para colocar os seus pedidos diante de Deus. Enquanto a música toca de fundo, você terá esse momento de viver em comunhão com o seu irmão, orando ao Senhor. Oremos. Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus que pode trazer a possibilidade àquilo que parece impossível, aquilo que está impossível. O Senhor é capaz de fazer, Senhor, o impossível se tornar possível. Então, Senhor, nesse instante eu quero Te entregar, Senhor, cada pedido depositado em Tuas mãos nesse instante. Eu quero consagrar cada pedido em Teu altar, Pai, e pedir que a Sua vontade seja feita, Pai. Porque sabemos que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Consagramos a Ti, Deus, cada pedido. Pai, pedimos, Deus, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Tem pessoas aqui que precisam de cura, tem pessoas aqui, Senhor, que precisam de uma porta de emprego. Deus, que as portas possam ser abertas, que a cura possa chegar nos lares. Deus, que a restauração possa chegar nos lares. Pai, então depositamos cada pedido em Tuas mãos e pedimos, Pai,
seja feita a tua vontade. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus ama aquele que dá com alegria, podemos dizer aquele que oferta com alegria. Esse momento é um momento muito importante no nosso culto também, onde temos a alegria de poder ofertar na casa do Senhor, a alegria de devolver o nosso dízimo ao Senhor. Então você que está nos assistindo nesse instante, vai aparecer as duas contas da igreja aqui, o Itaú e a Caixa Econômica, onde você pode fazer a sua transferência. Você que mora em nossa comunidade e não consegue fazer transferência, também você pode entrar em contato conosco, que um dos nossos diáconos vai até a sua casa recolher o seu dízimo, a sua oferta. Mas você que nos visita e está nos assistindo também pela primeira vez, fique à vontade, se Deus tocar no seu coração, para ofertar, tendo em vista que esse dízimo, essa oferta é para sustento da casa do Senhor. Nesse momento de pandemia, tem pessoas que têm precisado de nossa ajuda e essas ofertas e dízimos também têm sido para abençoar a vida dessas pessoas. Também não se esqueça que temos uma parceria com o nosso CAD, o nosso projeto social, dentro ali do Morro do Timbal, onde você pode doar o seu alimento, o seu produto de limpeza e saiba que pessoas estão sendo abençoadas. Nesse período de pandemia já conseguimos abençoar mais de 60 famílias com cestas básicas e produtos de limpeza. Então tenha esse prazer também de ofertar, de contribuir para que pessoas também sejam alcançadas pelo seu amor. Quero nesse instante orar pelo seu dízimo e sua oferta. Pai, te damos graças, Senhor, por quem Tu és. Louvamos e adoramos o Teu nome. Senhor, nesse instante eu quero, Senhor, entregar a Ti cada dízimo e oferta que foi depositada, Pai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem dado, Senhor, condições das pessoas poderem ter o prazer de ofertar em sua casa, Deus. Pai, que as suas bênçãos sejam sobre cada família, sobre cada lar, Pai. Aquelas pessoas, Deus, que têm um desejo de ofertar, mas por motivo de desemprego, Deus, não estão conseguindo, Deus. Eu te peço, Deus, que essa porta de emprego seja aberta para essa pessoa, Deus, para que ela possa, Senhor, também ter alegria em ofertar em sua casa, Deus, mas também trazer, Senhor, sustento para o seu lar, para a sua família, Pai. Depositamos, Senhor, cada oferta, cada dízimo, cada alimento que foi dado a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, teremos um momento de louvor, então fique de pé se você estiver sentado, louve ao Senhor com toda alegria, louve ao Senhor de todo o seu coração nesse instante. Ouvimos e louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. Jesus é a porção da nossa herança, é o nosso bem maior, nosso tesouro precioso, e é a Ele que devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso nós estaremos declarando: Senhor, eu te quero mais do que qualquer coisa nesse mundo, mais do que minha vida. O Senhor é o anseio do meu coração. Pra mim, o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha
outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus, 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 meu anseio Cante. és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus, meu anseio. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se você estiver acompanhado na sua casa, é hora de você olhar para a pessoa que está do seu lado e diga: vem, essa é a hora da adoração, hora de adorarmos e exaltarmos a esse Deus que vive e reina para todo sempre, esse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, esse Deus que você pode falar para as pessoas que é um socorro bem presente no dia da angústia e encorajá-las a continuar, mesmo em meio às dificuldades, a adorar e exaltar esse Deus que vive e reina para todo sempre. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, Vem, essa é a hora da adoração. Vem,
Boa noite, igreja. É com grande alegria que hoje eu trarei a mensagem do Senhor, a reflexão neste culto. O pastor Jalmir me convidou, pediu para que eu pudesse trazer a reflexão então desta noite. E nós falaremos nessa noite sobre o texto de Daniel, sobre a vida de Daniel no capítulo 6 do livro de Daniel. Muitas pessoas, é óbvio, na nossa igreja, muitas pessoas conhecem a história de Daniel, e Daniel, de fato, ocupa um espaço central na memória cristã. Desde pequeno, nós ouvimos falar sobre a Cova dos Leões, sobre as outras histórias de Daniel, de seu livro, do profeta que ele foi. Mas hoje eu gostaria de ressaltar um ponto importante da vida de Daniel, a sua fidelidade ao Senhor. Antes de lermos o texto, gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o contexto histórico em que se encontra essa passagem. Nesse contexto, Daniel, na Cova dos Leões, já não era mais aquele Daniel novinho, que fez o seu jejum, que rejeitou as comidas do rei, mas já era um senhor. Nesse período, o que vigorava naquela região era o Império Medo-Persa, o Império Babilônico que levou o povo de Judá exilado para a sua terra, já tinha terminado. Então, após 70 anos de exílio, o povo de Israel, o povo de Deus, retorna à sua terra natal para a reconstrução de Jerusalém. Então, nós percebemos esse contexto histórico. Eu peço que os irmãos, apesar de ter aí a projeção, o texto na telinha, que os irmãos abram as suas Bíblias para que vocês consigam acompanhar passo a passo da mensagem na Bíblia de vocês, marcar, e que Deus fale ao coração de vocês. Amém? Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas juntos foram falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer outro homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Verso 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse texto bíblico. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, Senhor, e pelo teu amor que são revelados nesse texto, Pai. Acima de tudo, pela fidelidade do Senhor, ó Deus, e a tua graça que é revelada aqui. Deus, que inspirados na vida de Daniel, Senhor, e do próprio Cristo, que também é revelado neste texto, Senhor, consigamos, ó Deus, nos aprimorar e agradar a cada vez mais, ó Pai, o Senhor. Ter uma postura de fidelidade, de amor a Ti, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um aspecto importante desse texto, como eu disse, a gente vai abordar a fidelidade. E gostaria de abordar a fidelidade hoje seguindo 5 características de um servo fiel de Deus. Toda vez que eu dizer servo, eu estou me referindo a servas e servos, tá, gente? Só para facilitar a comunicação. Então, toda vez que eu falar servo de Deus, eu me refiro às servas e os servos de Deus, ao povo de Deus que recebe essa mensagem nesse momento. Nós vamos abordar, então, 5 características. E você pode estar até pensando agora, ai meu Deus, 5 pontos sobre esse texto, vai dar tempo, não vai ficar muito grande, não vai ficar cansativo? Irmãos, eu espero que vocês interajam e que isso seja bem rápido e bem edificante na sua vida. Amém? Vamos lá. O primeiro ponto, primeira característica de um servo fiel que eu vejo na vida de Daniel, nesse contexto que a gente acabou de ler, é: o servo fiel entende a sua missão. Irmãos, como falamos, Daniel chegou lá no exílio com seus 18 anos mais ou menos. Nesse contexto ele já tem mais de 80 anos. E reparem, o povo de Israel voltou para Jerusalém. O povo de Judá voltou para Jerusalém. Mas Daniel ficou. Talvez você possa até pensar, ele não quis viajar porque ele já era um senhorzinho. Mas com certeza, se Daniel quisesse voltar para Jerusalém, as pessoas que o respeitavam muito, Daniel era um homem de liderança, certamente providenciariam uma logística para que esse senhorzinho chegasse na terra natal dele. Mas, apesar de todos os dias, como a gente leu no texto, orar ao Senhor, adorar ao Senhor com os olhos em Jerusalém, a sua terra natal, virados para Jerusalém, ele decidiu ficar e continuar a contribuir para o Império Medo-Persa. Irmãos, a gente consegue aqui ver claramente alguém que entendeu a sua missão. Daniel tinha tudo para voltar. Daniel tinha tudo para voltar à sua terra natal. Mas ele entendeu que precisava ficar aonde o Senhor queria que ele estivesse. Aonde o Senhor queria o usar. Repare, talvez, irmão, você nesse momento tenha recebido uma missão do Senhor para a sua vida. E você esteja relutante em obedecer o que Deus tem falado com você. E ir para onde o Senhor tem te mandado ir. Fazer o que o Senhor tem te mandado fazer. Mas, apesar de tudo dizer para você voltar para a sua terra, para você voltar para o caminho que é mais cômodo, ou ficar aonde você se sente à vontade, onde você gostaria de estar, Deus te convida a tomar a atitude de estar aonde Ele quer que você esteja. E não tem idade para isso. Daniel era um idoso. De repente você, meu irmão, idoso que nos assiste agora, tem recebido de Deus o desejo, a vontade de desempenhar determinada função, mas você se sente acuado pela sua idade.
Irmão, se Deus está te mandando, que você o faça. Mas às vezes, nós até vamos para onde Deus quer que estejamos. Então, às vezes a gente até faz o papel lá de Daniel. Não, Senhor, o Senhor me quer atuando no acolhimento, o Senhor me quer atuando no louvor. Um exemplo dos ministérios que tem na nossa igreja. O Senhor me quer atuando no diaconato, Senhor. Então eu vou. E você aceita o chamado que Deus te dá. Mas, além de estar onde Deus estava, onde Deus queria que ele estivesse, né? A gente vê na vida de Daniel alguém que assumiu integralmente essa missão. Daniel não apenas ajudava a administrar, mas ele fazia isso com excelência. Nós vemos no verso 3 que a Bíblia fala que dentre os 3 presidentes, desses 3 líderes que ficavam sobre o povo, olha aqui, verso 3, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então, Daniel, ele assumiu a posição dele, ele entendeu a missão dele, mas além de assumir essa missão, ele desempenhou essa missão com excelência. Nele havia um coração preocupado em dar o melhor, um coração preocupado em entregar a Deus a excelência do seu coração. Então nele havia um espírito excelente. Irmãos, que vocês sejam servos fiéis. E nessa primeira característica do servo fiel, que você, meu irmão, entenda a sua missão. E além de entender a sua missão, você assuma essa missão e a desempenhe com excelência. Deus te chama para o ministério e um ministério de excelência. Você sabe o que é. Eu estou falando porque Deus falou comigo, mas você sabe o que é especificamente para você. E eu não quero aqui ficar falando várias coisas, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Para quem Deus quer falar, Ele está falando. Então, o que Deus te mostrou para fazer, se o teu coração tem ardido por um ministério, irmão, independente das circunstâncias, por mais que pareça favorável você sair dessa direção, siga na direção que Deus tem te mandado e faça isso com todo o seu coração, em amor ao nosso Deus. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar na vida de Daniel é que Daniel andava em retidão. Daniel era um homem íntegro. Nós vemos aqui, acabamos de ler, no verso 5, os opositores a Daniel, os conspiradores contra Daniel, indignados. Eles caçaram, fuçaram a vida de Daniel e não achavam nada para acusá-lo. E aí aqui a gente vê no verso 5, eles dizendo: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus dele, que ele adora. Irmãos, será? Às vezes a gente tem até dificuldade de ouvir algumas críticas, né? Mas você pensa como essas pessoas procuraram acusar Daniel. Certamente eles vasculharam tudo. Se fosse hoje, ia vasculhar a rede social de Daniel, ia vasculhar o imposto de renda de Daniel, ia vasculhar a energia de Daniel, ia vasculhar tudo que você imaginar, porque eles estavam empenhados em depor Daniel, em tirar ele daquele lugar de destaque. E em nada eles foram bem-sucedidos. Eles não encontraram nada do qual pudessem acusar Daniel. Daniel foi visto como inculpável, ele não tinha nada para ser acusado. Irmão, será que você, se fosse hoje analisado, passasse nessa peneira dos opositores, será que você poderia ser considerado inculpável? Ou será que eles teriam tanto trabalho para achar alguma coisa errada sua? Irmãos, o mais interessante é ver que essa sinceridade, essa retidão dos caminhos de Daniel não eram apenas diante dos homens, não era apenas com os órgãos ou com as autoridades, mas era uma sinceridade que vinha do coração dele. E a gente vê que não apenas aos homens ele foi considerado sincero e inculpável, mas diante de Deus.
Olha, no verso 22, quando Dário chega lá e pergunta: e aí, tá aí, Daniel? Ele responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Irmão, quão profundo era essa verdade, essa retidão na vida de Daniel. E talvez você não tenha a humildade suficiente nesse momento para reconhecer os seus erros. Ou talvez você esteja mais preocupado, meu irmão, em aparentar ser alguma coisa para os seus irmãos e não diante de Deus, fazendo de coração. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. A mentira, ela consegue enganar, a falsidade, a aparência, consegue enganar por um tempo, mas não por todo o tempo. A mentira, a aparência, consegue enganar a mim, ao pastor, aos homens, mas não engana a Deus. Se você fosse lançado diante dos leões, será que você seria poupado por Deus, assim como Daniel foi, devido à sua integridade e retidão diante do Senhor? Irmãos, que sejamos servos fiéis do Senhor. Que sejamos, no primeiro ponto, que entendamos a nossa missão, e em segundo lugar, que andemos em retidão diante do Senhor. Continuando, a terceira característica do cristão. Olha só, tá indo rápido o negócio, hein? Eu acho que tá indo rápido, né? Nós vamos então, nesse momento, ao verso 10. Daniel era constante diante do Senhor. Já ouvimos muitas vezes aquele texto: importante, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aí cantamos firme, firme, firme nas promessas. Será que temos sido firmes? Será que temos sido constantes? Irmãos, nesse tempo específico em que temos vivido agora, de muita coisa diferente acontecendo, doença e incerteza, insegurança, você tem se mantido constante? Reparem o verso 10. Aqui. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Vamos lá, irmão, agora com sinceridade, vamos imaginar a gente nessa situação. Meu objetivo aqui não é fazer você entrar na história ou ficar elucubrando muita coisa, mas na prática, como seria isso? Pensem que nesse momento foi proibido de botar louvor dentro de casa, de adorar a Deus. Você só pode adorar ao Bolsonaro ou ao governo, um exemplo. Tá? Trazendo para a nossa realidade. Só pode adorar a determinada pessoa, não pode mais adorar a Deus durante 1 mês. Qual seria a sua postura? E ao pensar nisso, é interessante que esse decreto ele tem um prazo de 1 mês. É engraçado isso. Daniel poderia muito bem, prezando por sua vida ou temendo perder a sua posição social, o seu cargo, a sua vida de comodidade na corte, o seu emprego, falar o seguinte: não, Deus, tu conheces o meu coração, entendeu, Senhor? Eu tô aqui, tá entendendo aqui? O coração tá aqui. Pô, eu sei que o Senhor, eu sei que Deus... Muita gente, ó, se fosse hoje em dia, muita gente ia falar: mas irmão, Deus não olha pra forma? Deus não olha para como eu vou fazer. Para Deus tanto faz se eu vou orar de joelho ou se eu vou orar deitado. Para Deus tanto faz se eu vou orar na janela gritando ou se eu vou orar em silêncio. Oração silenciosa. Muitos irmãos, se estivessem nessa condição de Daniel, entenderiam: olha só, meu irmão, é tempo de Deus. É o tempo de Deus de fazer oração silenciosa. Será que seria assim a sua atitude? Daniel poderia muito bem: durante esse mês eu vou orar em silêncio, deitadinho na minha cama. Vou passar batido e no próximo mês eu volto a adorar o meu Deus normalmente. Mas Daniel, ele tinha uma vida de constância diante do Senhor. Ele entendia a sua missão, era um servo fiel. E diante desse decreto, ele continuou. É engraçado ver porque
De repente as circunstâncias mudam bruscamente. Ao saber que o decreto havia sido assinado, sabe o que Daniel faz? Segue o seu relacionamento com o Senhor. Segue em fidelidade ao Senhor. Irmãos, a sua vida de oração, a sua vida com o Senhor, agora estamos no culto de oração, a sua vida de intimidade, de entrega, de oração ao Senhor, não pode ser pautada nas circunstâncias, meu irmão. O Senhor espera de você fidelidade, o Senhor espera de você constância. Irmãos, será que você já fez como eu e deu desculpas a Deus para não fazer o seu momento de intimidade, de a sós com Deus, de devocionar ao Senhor? Pô, Deus, hoje o dia foi pancada, hoje o dia foi muito cansativo, eu tô muito cansado, entendeu? Então, Deus, para não fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer. Deus, hoje orar de joelho tá pesado. Deus, vou dormir aqui, ou vou orar deitado aqui. E aí quando você viu, você começou, Senhor, meu Deus, e terminou no outro dia. Irmãos, a vida de Daniel não mudou. A vida de Daniel com Deus não mudou porque as circunstâncias mudaram. Irmão, você está desempregado nesse momento? Sabe o que Deus espera de você? Fidelidade, constância. Seu parente, você está doente nesse momento, meu irmão? Sabe o que Deus espera de você? Constância. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que sejamos como Ele, sejamos perfeitos como é o nosso Pai que está no céu. Então, irmão, se o nosso Deus é fiel, que você seja sensato e retribua a Ele o que Ele dá a você diariamente. Já pensou se a fidelidade de Deus fosse condicional à sua fidelidade? Já parou para pensar se Deus de repente falasse assim, ó, Abraão não está me buscando como eu queria, entendeu? Então amanhã não vou abençoar ele não. Eu só vou cuidar dele o dia que ele orar. Ou eu só vou cuidar dele no dia que eu estiver tranquilo. No dia que muita gente estiver orando, eu vou dar atenção para as outras pessoas e não vou orar não. Não vou dar atenção para Abraão não. Irmãos, independente do que você faça, se você é fiel, se você não conhece Jesus, você de repente que não conhece Jesus e está ouvindo essa mensagem, independente do que você faça, por amor e fidelidade, o Senhor renova as suas misericórdias sobre você. Então, meu irmão, que me ouve nesse momento, tenha uma vida constância diante do Senhor. Às vezes a gente fica naquela montanha russa espiritual, e eu falo por mim mesmo. Outra hora estamos pelando aqui, ó, brasa de fogo. Outra hora estamos lá debaixo da terra, gelado igual a minhoca. Mas Deus ele não aceita, sabe? Essa inconstância nossa, essa vida de mornidão que de repente você possa estar levando nesse momento. Irmão, que esse seja o tempo de construir. Se você não tem vivido em constância, que você construa essa constância no Senhor. Buscando a Ele, buscando a força que você precisa para sair desse momento. E o Senhor será fiel a você, como aconteceu na história de Daniel. Então, o terceiro ponto é constância. O servo fiel é constante e Deus espera isso de você. Vamos lá? O quarto ponto. O servo fiel tem uma vida de intimidade. Olha só, além de ser constante, o que a gente viu no último tópico, Daniel estava lá, ó, 3 vezes ao dia, o cara se colocava de joelho e buscava o Senhor, como ele já fazia no seu cotidiano. Mas agora paremos para pensar um dia de Daniel. Daniel ocupava um alto cargo de governo. Pensem a demanda que Daniel não tinha. Se você se acha ocupado, irmão, Daniel certamente era mais ocupado que você. Se você acha que tem pepino para resolver, tem problema na sua vida, e Daniel tinha muito mais problema para dar solução. Mas ainda assim, ele se destacava, resolvia excelentemente e, acima de tudo, separava no seu dia a dia 3 vezes para falar com o Senhor. 3 momentos. Repare, ele não saía, ia lá no banheiro do palácio para falar com Deus. Ele ia para sua casa
Ele se retirava de onde ele estava, ele subia a um andar superior da sua casa. Isso tem muito simbolismo. Ele saía de toda aquela situação de mente ocupada e de tudo mais. Ele saía daquele plano e subia ao andar superior, olhava para Jerusalém, olhava para onde ele entendia que o seu Deus estava, aonde representava a presença desse Deus, e ele buscava o Senhor de coração. A gente vê que quando eles chegam, eles falam aqui eles chegam para ver Daniel, né, fazendo isso, e no verso 11 fala: aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Então Daniel era alguém que não apenas fazia o que a tradição mandava ele fazer. Ele não era alguém que fazia por ritual. Não, estou aqui, Deus, vou separar meu tempo, eu sou constante. Constante eu sou, pô. Todo dia lá, ó, na hora do almoço eu oro, na hora da janta eu oro, na hora que eu acordo eu oro. Pronto, constante, fiel. Mas a gente vê que não era isso. A gente vê que ele fazia isso de coração. E acima de tudo, que os outros percebiam essa fidelidade ao Senhor. Isso revela uma vida de intimidade com Deus. Quarto ponto, ele tinha uma vida de intimidade. Irmãos, essa vida de intimidade com Deus foi construída durante toda a vida de Daniel. Desde quando ele chegou na Babilônia, a gente vê ele rejeitando os manjares que a corte oferecia, e ele se colocava diante do Senhor com todo o seu coração. Irmãos, que consigamos alcançar esse nível de intimidade com o Senhor. Que as pessoas olhem pra gente e falem: olha, esse cara serve continuamente. E eu entendo perfeitamente que a intimidade de Daniel com o Senhor não se limitava àqueles 3 momentos, mas que aonde ele estava, a presença do Senhor estava com ele. O Senhor agia por meio dele. E a gente vê muito interessante aqui, ó, no verso 16, quando Dário ele manda então lançar Daniel na cova dos leões, ele fala: então o rei, aqui está assim, verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre, que ele o livre. Daniel servia continuamente ao Senhor. Que consigamos, irmãos, alcançar esse patamar de fervor diante do Senhor. Que construamos essa vida de intimidade e que a nossa constância não seja pautada apenas numa tradição. Não é apenas ir na igreja, irmão. Não é apenas orar na hora do almoço, porque senão amanhã pode não ter almoço. Mas é uma questão de dependência. Daniel aqui era dependente do Senhor. Independente do que ele estivesse resolvendo, ele parava, porque ele sabia que ele não resolveria sem a presença do Senhor com ele. Então, irmãos, esse quarto ponto, que isso sirva de exemplo para a sua vida e que você construa esse relacionamento com o Senhor. Nesse quinto ponto, então, é o ponto que Deus mais falou comigo durante essa mensagem, e a gente consegue ver um paralelo lindo da presença da vida de Jesus também nesse texto. A quinta característica de um servo fiel é que ele está disposto a morrer pelo seu Senhor. Irmãos, ao olharmos aqui esse texto, a gente não vê Daniel desesperado, ou muito menos com a certeza do livramento. Daniel não estava pensando aqui, ó, eu vou lá, vai jogar, eu já sei que o leão não vai me comer. A gente vê o que os leões fizeram com os inimigos de Daniel, né? Despedaçou, antes dos caras caírem, eles já pegaram. Então eram leões famintos. Certamente o coração de Daniel teve um temor. Passou por esse medo. Mas ele estava disposto a morrer pelo seu Senhor. A morte, a ir até o fim. Irmãos, ele não tinha essa certeza, mas ele tinha a segurança de que Deus estava com ele. E sabe por que ele se manteve firme, mesmo diante do desafio da morte? É pelo seguinte: os que permanecem firmes em Deus,
não tem o que temer. Não existe mais temor. A Bíblia fala no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão, sabe por que você não tem o que temer? Sabe por que você não precisa ter medo do que está por vir, do que está lá fora? Se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro, se você vai ser perseguido, se vão levantar falso testemunho contra você, se você estão querendo a sua morte, não importa qual a circunstância. Se vão te jogar para um leão, se vão te bater até morrer. O que seja, não temos o que temer, sabe por quê? Porque a nossa esperança não está no nosso resgate, mas a nossa esperança está em saber que pertencemos ao resgatador. Irmão, a sua esperança não deve se colocar diante do Senhor assim, Deus, eu vou, mas me livra. Não, o seu coração deve estar livre, sabe por quê? Você não tem o que temer, pois o seu coração pertence ao resgatador. E vemos um paralelo lindo nessa história de Daniel com a vida de Cristo Jesus. Pegamos algumas coisas, então, sobre como podemos fazer esse paralelo, essa analogia com a vida de Cristo. E, irmãos, entendemos que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Se Daniel nos ensina alguma coisa, Jesus nos ensina essa mesma coisa em excelência. Então, fazemos então esse paralelo. Vamos lá, nesse texto que acabamos de ler, vemos o seguinte: tramaram e armaram contra Daniel, tramaram a morte de Daniel e tramaram a morte também de Jesus. Será parecido? Jesus foi achado inculpável, procuraram alguma coisa contra Jesus e também não encontraram. Então eles decidiram o quê? Tramar contra Jesus. Geraram uma armadilha para Jesus. E assim foi feito com Daniel. Outro paralelo muito interessante. Enquanto seus opositores tramavam a sua morte, Daniel se pôs a orar. A gente vê que quando o decreto foi assinado, Daniel foi para casa orar ao Senhor. E enquanto ele orava, os opositores, seus inimigos, seus adversários estavam tramando matá-lo, convencendo o rei. Então, mais um paralelo interessante. Outro paralelo que nós podemos ver, um terceiro paralelo que vemos, é o seguinte: Dário não queria matar Daniel. Ele tentou buscar um jeito de livrar Daniel, mas aí vieram seus opositores lá e convenceram: não, você falou, você assinou esse negócio, então vai ter que matar. E o que acontece com Jesus diante de Pilatos? Jesus não tinha culpa. Pilatos ainda tenta, eu não estou vendo nada com esse cara aí. Mas os líderes religiosos e o povo judeu naquele momento forçam de alguma forma, colocam Pilatos naquela sinuca de bico e fazem ele condenar a Jesus. E Jesus sofreu as artimanhas, as armações contra ele. Jesus se pôs a orar no Getsemane enquanto estavam indo buscar ele. E agora Pilatos foi convencido também de matar Jesus, mesmo sendo ele inculpável. Mas o final da história de Daniel e da história de Cristo é diferente. E glória a Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Daniel foi livrado da morte. Daniel foi jogado lá na cova dos leões e ele teve o seu resgate. Jesus não. Jesus teve a sua sentença de morte assinada e de fato morreu. Morreu por mim e morreu por você. Jesus subiu aquela cruz, Jesus sangrou todo o sangue que tinha para sangrar e morreu. Sabe para quê? Nesse mesmo paralelo nós vemos aquelas pessoas que acusaram Daniel, que tramaram contra Daniel, tendo o seu castigo. Aqueles então que armaram contra ele receberam um troco do rei. O rei então mandou condenar, a gente vê no verso 22, você pode abrir aí, mandou jogar na cova dos leões aqueles opositores e também as suas famílias. Mas em Jesus isso não acontece. Sabe por quê? Porque ele morreu no lugar dos seus opositores. De repente, irmão, se a gente fosse trazer isso para a nossa realidade, a gente seria aqueles que tramavam contra Jesus. Aqueles que condenaram Jesus à morte,
Em representatividade somos eu e você. O meu pecado fez com que Jesus morresse naquela cruz, que ele fosse morto naquele lugar. O seu pecado foi o mesmo pecado que levou Jesus àquela cruz. Mas Jesus, sendo Deus em graça e grande em amor e misericórdia, morreu para que eu e você não tivéssemos que passar por isso. Então, irmão, o que temer? Ao que mais temer? Será a fome, a tristeza, o luto, o desgosto, a amargura de ter uma mágoa contra o seu irmão? Será a perseguição? Não temos nada a temer. Nós temos um resgatador que nos ama. Nós temos um resgatador, Jesus Cristo, aquele que morreu no seu lugar para que hoje você tivesse vida e pudesse hoje, então, em graça e misericórdia diante do Senhor, desempenhar o seu serviço fiel. Relembrando, meus irmãos, 5 características de um servo fiel. Vamos lá? Ele entende a sua missão. Entenda a sua missão, meu irmão. Deus não quer você um servo parado. Um servo parado é um servo inútil. E também o servo que só faz aquilo que é mandado é inútil. A Bíblia fala isso. Então, entenda a sua missão. Segundo ponto. Ande em retidão diante do Senhor. Que o seu coração seja íntegro diante dos homens e diante de Deus. Terceiro ponto. Seja um servo constante. Que nada te abale. Que você permaneça como um monte Sião, firme, permanecendo para sempre. Quarto ponto. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Sem ela, não é possível agradar a esse Deus. E nada do que você fizer vai ter valor algum se a sua vida não tiver amor a Deus. E o quinto ponto, e o mais poderoso, diante do exemplo que temos de Cristo. Esteja, meu irmão, disposto a ir até o fim, a ir até a morte, se necessário. Porque Daniel estava disposto. Jesus estava disposto e passou por tudo isso. Que você, meu irmão, honre o sacrifício de Cristo na tua vida. Que você reconheça o que Jesus fez. E que nada gere temor no seu coração. Pois você, mais uma vez eu vou repetir essa frase porque ela falou muito comigo. Que a sua esperança não esteja no resgate, mas que a sua esperança esteja na certeza de que você pertence ao resgatador. Que o Senhor fale ao seu coração. Irmão, sejamos fiéis ao Senhor. Nada pode nos abalar, pois estamos firmados na rocha verdadeira, no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Consagre a sua vida a Ele. Você que nos ouve nesse momento, que de repente não conhece a Jesus, isso tudo que eu falei foi por você também. O resgatador quer que você pertença a Ele. Então que você entregue a sua vida neste momento. Procure as pessoas que você conhece da nossa igreja. Se você não conhecer ninguém, a gente vai disponibilizar também os nossos números. Que o Senhor fale ao seu coração e que você se decida a viver ao lado do Senhor uma vida de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos vocês. Não vale a pena te entregar.
abençoada. Estamos chegando no final de mais um culto. Mas antes de fazer a oração final, a oração com propósito, que eu já vou explicar o que significa, eu queria fazer alguns avisos. Próximo sábado, às 19 horas, culto infantil. Então não fique de fora, participe. Se você tem o seu filho, a sua criança, bebê dentro de casa, como tem sido bom. A Manuela amou o primeiro culto infantil, então não fique de fora, reserve esse tempo. E aí eu vou divulgar, a Esther vai falar daqui a pouquinho, mas já emenda, às 19 e às 20 horas teremos a live da Esther Lima com os seus amigos, e vai ser uma noite de muito louvor, de muita adoração. Domingo, às 9 horas da manhã, teremos Escola da Bíblia. Às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, não fique de fora, participe conosco, louve, reserve na sua agenda esses horários para que você possa cultuar ao Senhor conosco. Então, chegou o momento da oração final. Mas junto com a oração final, todo culto de quarta-feira nós temos a oração com propósito. Anderson, o que é isso? São propósitos que nós fazemos durante 4 quarta-feiras no mês, onde você reserva essas 4 quarta-feiras com um pedido diante do Senhor. Então tem irmãos que estão na primeira, segunda, terceira ou a quarta quarta-feira. Mas, então, se você tem esse pedido para colocar diante do Senhor, esse propósito para colocar diante de Deus, esse é o momento também que estaremos orando. Pai, eu quero te entregar, Deus, cada pedido, cada propósito, Pai, diante de Ti. Como, Senhor, temos visto a Sua mão poderosa diante de nossas vidas. Pai, então, nesse instante, Deus, pedimos também novamente a Sua vontade sobre cada propósito, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, cada propósito, Pai, que tem sido depositado e colocado diante de Ti, Deus. Te pedimos, Pai, as Suas bênçãos. Te pedimos, Senhor, que a Sua mão, Senhor, poderosa, Pai, seja, Senhor, com cada propósito aqui nesse instante, Pai. Consagramos todos a Ti. Pai, te pedimos também, Deus, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoada, um restante de semana, Senhor, na Tua presença, Deus, que possamos, Senhor, ter, Senhor, o restante de semana, Pai, no Senhor, guardado e protegido por Ti. Seja, Senhor, com cada família que está assistindo esse culto. Muito obrigado por quem Tu és e obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Te louvamos, adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Olá! Eu sou a Esther Lima e estou passando aqui para deixar um convite muito especial para você. É que sábado agora, dia 23 de maio, às 20 horas, se Deus quiser, nós faremos uma live diferente. Eu e meus amigos faremos uma live na laje, é isso aí mesmo, no Complexo da Maré, numa laje, estaremos ali reunidos, é claro, respeitando as regras ali para evitar, né, aglomeração, tudo direitinho, bonitinho, mas estaremos ali juntos para tocar e cantar louvores e canções minhas, outras canções também. E eu conto muito com a sua participação, né? Não podemos estar presentes assim pessoalmente, mas virtualmente se é possível. Então eu espero você. Se inscreve lá no meu canal, tá? No YouTube, Esther Lima Oficial. Vai aparecer aqui pra vocês o link. E aí você se inscreve no canal e fica atento que sábado, dia 23, às 20 horas, dará início ali a nossa live. E aí você curte, compartilha, chama os seus amigos e vamos aí louvar a Deus, evangelizar e adorar o nosso Deus nesse momento aí que estamos vivendo, mas que Ele continua sendo digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor, de toda a nossa alegria, tá bom? Espero você lá, tá bom? Tchau, tchau! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.